Olá, damos início a mais esse evento online da editora Todas as Musas. Eu sou Fernanda Verdasca Boton, supervisora editorial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Eu Pandêmica, publicado pela editora Todas as Musas. Hoje, conversaremos com Maria Cleonice Fantini da Silva, autora do livro. Inicialmente, eu vou apresentar a Maria Cleonice para vocês. Maria Cleonice é doutoranda em Estudos Literários na Universidade do Estado de Mato Grosso. Possui mestrado e especialização em Estudos Literários pela mesma instituição e tem graduação em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola e suas respectivas literaturas. É professora titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e leciona as disciplinas de língua portuguesa, literatura e língua espanhola, tanto nos cursos técnicos, integrado ao médio, como no curso superior tecnólogo em gestão de recursos humanos. Olá, Maria Cleonice, seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Fernanda. Estou bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês neste momento e lançando essa produção, né, este livro. Então, assim, imenso prazer, agradeço aí pela atenção, por toda essa dedicação de vocês, do tempo da editora, enfim, que não foi um período de luta, enfim, que nós sabemos, até chegarmos agora a esse resultado, a este momento de publicação. Agradeço também a presença dos professores, Adilson, Isaac, a Divanise, que vai fazer os comentários, que já participaram também no momento da elaboração, fazendo a leitura, fazendo prefácio, fazendo orelha do livro, fazendo pós-fácio. Então, muito obrigada a todos que participaram e colaboraram nesta produção desta obra. Obrigada. Obrigada eu. Maria Cleonice, a gente vai chamando as pessoas daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer uma pergunta, já que você falou esse momento de luta, né? Logo no começo do livro você fala de luta e luto. Explica um pouco para a gente esse eu pandêmica que luta e está em luto. Ah, sim. Então, neste momento, esse luto e estou em luta, este verbo e este substantivo, né? Que esta palavra luto, neste momento pandêmico, ela assume ali o luto de todos aqueles que perderam alguém, que foram enlutados, que perderam a vida de alguém, de um ente querido, de um amigo, de alguém para este vírus. E a luta seria minha, de tantos outros que também se posicionam, que passam a escrever, lutam com as palavras para denunciar, para se colocar a favor dessas vítimas da pandemia, para colocar-se a favor de todos aqueles que sofrem, para escrever, para levar um alento. Então, eu luto. Então, o luto seria esse eu que vai manifestar todos aqueles que estão envolvidos nessas produções, não só do Eu Pandêmica aqui, mas em outros livros, em outras obras também, esse luto, esse verbo é uma ação que assume aí a voz de tantos outros escritores que se colocam neste momento para falar desta dor pandêmica, desse momento pandêmico. E Maria Cleonice, então explica para a gente como surgiu esse projeto de escrita do livro Eu Pandêmica. Fernanda, eu penso assim, no momento exatamente que no dia 16 de março de 2020, após eu dar o primeiro período de aula, isso parece-me que era numa segunda-feira, então eu percebi, à tarde, né, nos meus e-mails, chegaram um e-mail dizendo que a instituição a qual eu pertenço estaria paralisando as suas atividades devido à pandemia do coronavírus, esse vírus desconhecido. Então, neste momento, a tarde se tornou muito triste, porque eu gosto muito de trabalhar, muito de fazer minhas atividades, meu projeto, então eu me senti invadida, assim, uma dor profunda. E quando isso acontece, geralmente, que essa dor invade o meu ser, eu escrevo.
escrevo alguma coisa e digito, coloco lá, ou escrevo num caderno e deixo lá no canto. Então, eu escrevi um poema, que é aquele que vai falar do coqueiro, que olhava o coqueiro, enfim, e ficou esse poema. Não era um projeto de livro, era um poema para transpor essa dor que eu sentia apenas. Mas daí as coisas foram evoluindo e invadindo-me, e eu fui sentir essa necessidade de escrever mais, escrevi mais, e fui escrevendo de acordo com os acontecimentos da pandemia, com o aumento de casos, com o posicionamento de pessoas que deveriam tomar certos posicionamentos, e, ao meu ver, um eu social que vai se lançando ali, se colocando para falar esses acontecimentos numa forma de uns versos narrativos, e que vão comentando com o público envolvido nessa situação pandêmica, que, no caso, somos todos nós, o mundo inteiro que se viu assim. O livro, enfim, ele passa aí, esse incômodo, essa dor, faz com que eu passe a escrever praticamente diariamente alguma coisa. Então, especialmente na primeira onda, né, que eu não sabia até então, por tudo era desconhecido, se teria uma onda, 2 ondas, não sabia. Então, e ninguém de nós não sabíamos quem era o vírus, até mesmo os cientistas desconheciam praticamente tudo, tanto é que tivemos casos de pessoas que perderam a vida, às vezes por falta de saber como lidar com tudo isso. E durante o processo é que fomos ganhando conhecimento, tanto a ciência, a pesquisa, que desenvolveu essa vacina tão rápido, né, porque eu considero rápido, foi um momento que tomaram ali os cientistas a causa, né, desse mundo pandêmico, e assume tudo isso e passa a desenvolver novas pesquisas, se dedicando para que pudesse salvar vidas. Então, eu acho que foi assim, um desempenho muito grande por parte dos cientistas envolvidos para o desenvolvimento dessa vacina, que não promete a cura, mas promete nos manter vivos. Então, já é uma grande esperança. Isso foi muito maravilhoso. Então, e eu passei a escrever. E depois, no fim, virou o livro, entrei em contato com o Flávio, e ele gostou, falou, não, vale a pena, professora, vamos publicar sim. E aí surgiu assim. Então, foi um projeto que foi caminhando junto com a pandemia. Ele virou um projeto, um livro, e aí falei com os outros professores para fazer o pós-fácio, prefácio, foram lendo e colocando, dando esse valor, porque o que acontece, essa poesia, esse poema, eu escrevo uns poemas narrativos, aquilo que eu estou vendo, que eu estou assistindo. Então, não considero assim que tem esse valor, porque eu preciso do leitor para dar esse valor. Então, os primeiros leitores são aqueles que fizeram as leituras dos comentários no pós-fácio, no prefácio e nas orelhas do livro, e que deram um parecer que também me encheu de entusiasmo. Eu falei, realmente, acho que devo publicar, sim. Foi desse modo que procedeu esse nascimento do Eu Pandêmico. Daqui a pouquinho eu vou chamar o prefaciador, o pós-faciador, mas eu queria perguntar uma dúvida para você, porque você disse que começou lá no dia 16 de março e foi continuando a fazer conforme os acontecimentos vinham, né? E na hora da publicação, você permaneceu com essa ordem, digamos assim, cronológica, ou você rearranjou os poemas para publicar? Ah, sim. Então, na verdade, eu não mantive essa ordem cronológica do nascimento dos poemas, vamos considerar assim, né, entre aspas, eles tinham um dia. Aí eu organizei mais ou menos por temática, né, e fui colocando, mas não segue a ordem da criação de cada poema, não. Ele foi acontecendo e organizei aleatoriamente, de acordo com algumas temáticas que seriam mais parecidas, mais próximas. Agora eu fiquei, vocês desculpem, mas me deu alguma coisa... Emoção, né? Que você tá com a voz ainda aí
tomando água. Deixa eu falar um pouquinho, então. Eu, Pandêmica, de Maria Cleonice Fantinatti da Silva, desculpa, Maria Cleonice Fantinatti da Silva, disponível na livraria da editora Todas as Musas. Maria Cleonice, e esse título? Eu achei esse título maravilhoso, Eu, Pandêmica. Por que o eu está entre aspas? Porque eu coloco este eu pandêmica, no caso o eu, entre aspas, ali, ele assume um coletivo. Então, somos todos nós. Então, o eu é você, é o outro, é o eu, todos os leitores, todos aqueles que tiverem acesso. Então, é um eu coletivo. Ele expressa, não eu, Maria Cleonice, é um eu, todos nós, um eu coletivo que está ali se pronunciando. E esse pandêmica fica como se fosse, eu deveria ter pensado no eu pandêmico, não sei, mas como eu acho que é uma dor ali, uma voz feminina, porque eu ainda assumo um pouco de mim como escritora, né? A voz da escritora, ela é na pandêmica, ali no feminino, mas o eu, ele está entre aspas, porque ele serve o coletivo todo, todos, enfim, que participam, que estão vivenciando esse momento crítico que nós não esperávamos e que causaram tantos danos aí à sociedade e que continua ainda causando. Então, seria isso, este eu que está ali fechado pelo vírus. Eu não tenho como saída. E agora nós estamos vendo algumas saídas, mas ainda estamos sendo impactados fortemente por esse vírus. É uma tristeza esse vírus. E eu queria chamar o professor Isaac Ramos para conversar um pouquinho com a gente e falar um pouquinho dessa obra da Maria Cleonice. Tudo bom, Isaac? Tudo bem. Boa tarde, Isaac, boa noite, quase. Você começa o seu pós-fácil dizendo: você terminou a leitura de Eu Pandêmica e provavelmente nem lerá esse pós-fácil. Então, eu vou começar com você para que você possa falar o que você escreveu nesse pós-fácil, o que você achou dessas escritas da Maria Cleonice, dos escritos da Maria Cleonice. Olha, foi com grande surpresa e prazer, né, que eu fiz a leitura do Eu Pandêmica. É uma obra escrita, né, como está bem dito, em pleno período de pandemia, que esperávamos que fosse curta, ou que fosse curto, né? Mas longa é a poesia, felizmente, tá? Para poder fazer a gente suportar essa dor, né? E a palavra realmente é o instrumento, né? A palavra poética é o instrumento que Cleonice utiliza, e faz me lembrar do Drummond, né? Um lutador. Lutar com palavras é a luta mais vã. Então, lutamos, mal rompe amanhã. A Cleonice, né, vem justamente com esse tom, um tom maior, em eu pandêmica, né, trabalhando o verso, trabalhando a composição poética, a recomposição, como em diversos momentos se apresenta, com separação de palavras, com uso de parênteses, inclusive também uma técnica que eu utilizo, né, quando escrevo poemas, certo? Então, bem interessante. Os títulos, né, dos poemas já são, por si só, né, quer dizer, antes de começar a ler o próprio livro, são bem instigantes, né? Eu pandêmica, isola, tormento, máscaras, pandemia, pandêmica, pandemia, escondidos, isolamento, cordel, coronavírus, né? E por aí vai, realmente, né? Pande em mim. Então, no meio, digamos, de tanta tristeza externa, há uma alegria interna, há uma alegria poética que se insinua, que se apresenta, que representa efetivamente, né, um discurso que se faz necessário em momentos vamos dizer assim, de pesar, como realmente, né, vivemos e continuamos a viver e não sabemos quando pararemos de viver, né? É preocupante, né? Realmente sabemos que a própria autora teve, né, diversos casos, né, na família. Eu tenho orientandas, por exemplo, das 3 orientandas defenderam, as 3 tiveram também perdas na família. Então, eu diria que só a poesia nos sustenta, né? Então, a cura para isso, diria que é a cura justamente é a partir da escritura, né, do escrever,
do escreviver, que justamente a Cleonice se apresenta, né, e de forma bem, como disse, bem encantatória, e por isso justamente eu digo, né, no início do pós-fácil, né, que realmente não há necessidade, né, se a pessoa chegou até ali, né, porque gostou da obra, fala, vamos ver o que esse cara resolveu dizer acerca de Eu, Pandêmica, né, e realmente vai isso, né, essas viagens pelo mundo das palavras. Eu já passo até ao final aqui do meu texto, quando digo que não temo afirmar que, assim como os profissionais de saúde, poetas como a Cleonice, no exercício da escrita são guerreiros da vida, usando o seu instrumento, o verbo, para trazer acalento e provocar reflexões. Que possam surgir outros casos de cordel vírus, pois este contamina a leitura, acidula a poesia, são contrastes necessários à formação do leitor. No isolamento social que vivemos, né, há 1 ano e meio, eu prefiro a solidão da poesia. E Maria Cleonice tirou-me do respiradouro sem palavras e bafejou em mim teus versos. Eu não sou imune a eles, muito menos o leitor que chegou e que chegará até o final do livro, sem dúvida alguma. Então, realmente recomendo a leitura, né, adquirir a obra Eu, Pandêmica. Parabéns, Maria Cleonice, obrigado pelo convite. Isaac, e que maravilha que você lembrou do Drummond, né? Porque a Maria Cleonice fala lá, né? Luto, ação, luto substantivo. Então, esse trabalho com as palavras que ela tem, né, Isaac? E você também, que acabou dando esse respiro, né? O respiro por meio das palavras. Como é que esse livro chegou até você, Isaac? O livro da Maria Cleonice? As poesias. Ela usou um canal, né, que é uma orientanda minha, né, para saber se eu aceitaria, eu toparia, né, ler a obra, fazer, né, uma apresentação. Né? E aí tem todo um, né, digamos, um certo estigma em relação ao professor, né? E quando eu realmente recebi a obra, né, eu já tinha conhecido um livro que ela me apresentou por ocasião de uma das últimas atividades, ou penúltima que tivemos presencial no PPGEL, né? Sou professor do programa. E gostei já desde aquele momento em que ela me presenteou um exemplar do seu livro anterior, né? Que agora é o anterior, né? Não o novo. Né? E ao ter realmente contato com a obra Eu, Pandêmica, realmente, sabe, achei justamente bom, necessário. Não é um livro com muitas páginas, quer dizer, não há necessário de páginas, realmente, né? Quer dizer, diria na árvore da literatura, realmente muitas folhas caíram, né? E as que ficaram são os poemas sobreviventes de poesia. Muito bem, adorei. Maria Cleonice, dá um agradecimento para ele. Obrigada, Isaac. É com um grande, assim, muito carinho, consideração, porque eu sabia que você faria, assim, um excelente trabalho, conheço seu trabalho, admiro demais como professor, como poeta, e senti, assim, muito lisonjeada ao aceitar participar desta obra, desta publicação, de lançar o seu olhar, de colocar o seu olhar crítico ali. Isso foi imensamente um prazer, um imenso prazer, e eu lhe agradeço muito por ter participado e dado seu parecer ali para o Eu, Pandêmica. Obrigada, Isaac. Então, agradeço muito a presença do professor Isaac Newton Almeida Ramos, que fez o pós-fácil do livro. Maria Cleonice, agora já que o Isaac falou para a gente a questão do Drummond, né? Queria retomar a questão do seu livro. Você classificaria os seus poemas como desabafos pessoais ou eles apresentam algum tipo de crítica? Eu vejo, como eu digo, e como eu acabei de falar para você, esse eu, então ele foi pensado assim, como um eu que seria o coletivo. E esse eu, ele expressa, assim, insatisfação, desabafo que talvez parte do próprio escritor, mas esse desabafo que seja um desabafo coletivo, e também, como a poesia não pode deixar de ser crítica. Então, é um texto poético, um texto que apresenta
essa poesia, que quem vai fazer disso poesia é o leitor, porque eu escrevo poemas, como eu disse com você, versos, linhas intercaladas, versos narrativos ali, mas que assume sim uma crítica, porque esse é o papel da poesia. A poesia tem que se posicionar. Em momentos da nossa história, foi a poesia que se foi estampada nas paredes, nos muros, nas letras das músicas, para fazer crítica e posicionar e fazer com que o povo despertasse um olhar para tudo aquilo que estava acontecendo. E por que não? A poesia não pode assumir neste momento e ser crítica. Ela é crítica, sim. Ela assume uma criticidade, eu acredito. E agora eu queria chamar junto, o professor Isaac está aqui, e chamo também para vir com a gente o professor Adilson Wagner de Oliveira. Olá, tudo bom, Adilson? Tudo bem, Fernanda? Parabéns, Maria Cleonice. Boa tarde. Adilson, eu gostei muito da sua contracapa, e você coloca aqui para gente. De fato, o mundo nos fez pandêmicos. Sempre estivemos isolados na singularidade de um mundo infectado. Fala para gente como é que esse mundo infectado e que ficou mais infectado ainda. Fala para gente. Como é que é isso, Adilson? Então, o mundo do poeta, a visão do poeta, ela é sempre um pouco mais dramática do que a própria realidade, né? E tem que ser até para fortalecer a escrita. Então, nós já vivemos em um mundo com essas características, até então isolados, cada um na sua mesmice, na sua visão de mundo, né? E a pandemia fez com que agora a gente se isolasse fisicamente, mentalmente. Então, foi uma experiência estranha, fatal para algumas pessoas, e para os poetas é aquele momento da escrita, né? Aquele momento de tentar buscar uma alternativa de cura, ou de recuperação, ou de melhoria, algo que faça passar esse tempo de pandemia, né? Que, como a Maria Cleonice disse, né, durante todo o livro, vocês vão presenciar o tal do vírus, né? Então, esse desconhecimento sobre o vírus e sobre a própria doença, que a gente talvez imaginasse algo para 2 meses, 3 meses, e aí chegamos aí a 1 ano e meio nessa mesma situação, afastado das escolas, nós, professores, né, afastado da sala de aula, é como tirar o jogador do campo de futebol, né? Então, a gente fica com esse sentimento de distanciamento, de ausência muito frequente, né? Então, a Maria Cleonice decidiu escrever sobre esse segundo isolamento do ser, né? Que é esse forçado pela pandemia. E, Adilson, então a poesia ela tem esse poder de curar? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Olha, se ela não tem esse poder, a gente tem muita fé que tenha. Então, é muito mais por uma questão de expectativa do que por um teste, né? Por um experimento. A gente sempre tem uma expectativa de que talvez a escrita possa melhorar a nossa situação, a nossa condição. Ela sozinha não se faz, na verdade, é esse exercício de poeta e texto, né? E que vai fazendo com que a gente ocupe a nossa mente, os nossos pensamentos, que vai modificando as nossas sensações, os sentimentos. Então, talvez ela não tenha essa capacidade, mas nós temos a capacidade de mudar, às vezes, as nossas percepções. Então, eu diria que ela é um instrumento, né? Ela tem um papel instrumental de fazer a gente se sentir melhor de alguma forma, né? Imagine Maria Cleonice isolada dentro da casa dela, afastada da sala de aula, e aí se ela não escrevesse, né? Ela é muito produtiva, ela já tem outro livro pronto, já está encaminhado, assim, já é só mandar para publicação que já está bom. Então, assim, ela produziu muito. E eu fico pensando, e se Maria Cleonice não tivesse se ocupado nesse período com as aulas e com a escrita desses poemas? Talvez ela não estivesse tão bem quanto ela está hoje, né? Então, não sabemos do poder que a poesia tem, mas temos a noção do que nós somos capazes de fazer até para ficar melhor.
Tanto os leitores quanto os escritores, né, professora Adilson? Quer dizer, que bom que é você ler uma poesia e você observar que a outra pessoa sente coisas parecidas com aquelas que você sente. E Maria Cleonice, eu vou dizer para você que eu fiquei assim muito envolvida com o poema que você fala do seu neto. O seu neto ficou com Covid, Maria Cleonice? Ah, sim. Este poema já, alguns livros de alguns colegas que já compraram e leram, então tem me perguntado, isso realmente, essa parte, ela tem uma parte bem pessoal, mas que eu me coloco ali no lugar de todas as outras avós que viram seus pequenos também doentes, né? Então seria aquilo. Ele teve Covid, o pai, a mãe e ele, e ficou ali isolados, sem eu poder ali pegar, abraçar, sem, entendeu? Nem ir visitar, eles moram em outra cidade, e isso era uma coisa desconhecida, essa doença, eu não sabia o que poderia acontecer com o pai, com a mãe dele, que é a minha filha, e também isso causou grande sofrimento. Eu acho assim, a poesia, ela consegue, quando ter essa empatia pelo outro, porque daí quando eu vejo a dor em mim, eu também consigo sentir a dor do outro. Então foi bem isso, eu senti a dor de tantos outros, e aí diziam, criança não tem Covid naquele momento, porque era muito desconhecido, como eu disse, é a primeira onda ali, o primeiro momento, era tudo muito desconhecido, e de repente, uma criança de 3 anos está com Covid, e eu não posso mais ouvi-lo, está ruinzinho, doentinho, abatido. Então, eu imagino quantas outras crianças também tiveram na mesma situação, e mães e os seus pequenos ali convidados, que eu até crio uma nova palavra, meu pequeno convidado. Então, esse Covid, ele está convidado, essa doença chegou, invadiu a vida de uma criança. Isso causa mesmo uma dor profunda para quem sente, e eu acabei me envolvendo ali com esse momento particular do meu neto, mas no fim do poema eu me coloco como todos os outros avós que estão ali vendo seus pequenos nessa situação. Acho que é isso um pouquinho, né, Adilson, Isaac? Quer dizer, eu leio a poesia e parece que eu me coloco neste poema, mesmo que não tenha sido escrito exatamente para mim, né? Professor Isaac, professor Adilson, quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês querem falar alguma coisinha no final? Já na sua fala, né, essa última fala sua é muito interessante, né, porque todo mundo que lê o livro, quando chegar naquele momento da descrição do coqueiro pela janela, eu tenho certeza que todo mundo vai se sentir muito próximo da Maria Cleonice naquela situação. Obrigado pelo convite e agradeço imensamente, viu? Parabéns. Eu que agradeço, professor Adilson. Professor Isaac, muito obrigada pela sua presença. Quer dar uma última palavrinha? Tá, o microfone do senhor está desligado. Isso, agora está. Sim, dizer realmente que nós merecemos conhecer essa obra, né, da Maria Cleonice, e precisamos, mais do que nunca, em momentos como estamos vivendo há 1 ano e meio, né, de sentir, de viver, né, de amplificar e amenizar esse sofrimento a partir da poesia. Então, a poesia é necessária, é um oxigênio à nossa vida, né? Então, se faltarem palavras, né, que a poesia traga esse oxigênio à nossa vida. Tá? Parabéns, Cleonice, pela obra, e a editora também, todas as músicas. Obrigado pelo convite nesta live. Agradeço, professor Isaac, professor Adilson, e agora eu vou chamar para compor a nossa conversa a Divanise Carbonieri. Divanise, tudo bem com você? Tudo bem? E vocês? Tudo certo. Enquanto a Divanise está aqui chegando, né, gostaria de lembrar a todos e a todas que o livro está à venda no site da editora Todas as Musas, www.todasasmusas.com.br. Eu, Pandêmica, de Maria Cleonice Fantinatti da Silva.
Divanise, fala um pouquinho acerca do livro que você escreveu, o prefácio dele, como ele chegou até você e o que você encontrou nessas palavras. Então, primeiro, boa tarde, né, a todas, todos e todes que estão nos assistindo. Boa tarde, Cleonice. Queria te agradecer muito o convite por ter feito o prefácio do livro, que muito me honrou. Eu demorei um pouquinho, né, Cleonice, para entregar esse prefácio. Como eu demoro sempre, tá, gente? Então, se vocês aí estão pensando em me pedir um prefácio, saibam que eu vou demorar. E foi o que aconteceu. Mas eu fiquei muito feliz, muito honrada e gostei muito do livro. E daí, se vocês me permitem, gostaria de ler uns trechinhos do meu prefácio. Pode ser? Lógico, pode sim. Então, Eu Pandêmica. Como o título torna explícito, esse é um livro de um eu que busca dar vazão aos diferentes estados de alma provocados pela ameaça pandêmica. O interno e o externo se alinham, e já não se sabe onde começa um e termina o outro, talvez porque não existam mesmo separações. A experiência do isolamento social faz com que essa consciência poética reconheça a poesia nas coisas simples, pequenas, que em ocasiões normais geralmente passam despercebidas. Então, uns trechinhos aqui dos poemas, entre aspas. Onde escondeu-se a minha alegria? Ou morreu surtada com a pandemia? Passeando pelos cômodos de minha casa vazia, visualizo a sapateira, compreendo que ali não estaria, fecha aspas. Ou ainda, no outro poema, abre aspas, por cima do muro, meus olhos alcançam as pontas das folhas do coqueiro que balançam, sem se incomodar com meu desespero, fecha aspas. Sapateira e coqueiro tornam-se assim companheiros desse existir encerrado e solitário. Mas não é apenas a melancolia da solidão que eles refletem. A voz poética está carregada de pesar pelos efeitos coletivos devastadores do vírus. É daí que provém o seu desespero. Portanto, a angústia alarga-se para abarcar a preocupação social. Abre aspas. Um vírus pouco conhecido, invasivo, leva todos para baixo. Perguntas surgem a todo momento. E o desemprego? Só o aumento. E a saúde pública? É um tormento. E tantas mortes? Satisfação de Hades. Daí vou pular um pouquinho para o finalzinho do prefácio, né? Porque para ler o prefácio total, assim como o livro, vocês têm que comprar o livro, tá, gente? E daí, na conclusão, né? A Maria Cleonice Fantinatti segue a tradição dos poetas que, mesmo diante de grandes adversidades, continuaram oferecendo ao mundo poesia de alta qualidade. Impossível não lembrar, por exemplo, dos poetas do gueto de Varsóvia, Itzhak Katnelson e Władysław Szlengel. São nomes poloneses, tá, gente? Não tenho certeza a respeito da pronúncia. Cujos versos sobreviveram ao genocídio de seus povos e servem hoje de testemunhas da resiliência com que enfrentaram o aprisionamento e a ameaça constante da morte. Guardadas as devidas proporções, a pandemia de coronavírus também impõe sobre os poetas um confinamento forçado. E na ausência de uma vacina eficaz, que na época ainda não existia, né, quando a gente fez esse prefácio, a sobrevivência torna-se uma questão de morte, de sorte. E, aliás, né, até hoje mesmo com vacina, né, já existindo, a vacina ainda não chegou, né, para todo mundo. Os versos de Fantinatti são um registro dessa era de incertezas que jamais se perderá. A poesia não nos salva da morte, mas pode nos salvar do esquecimento. Essa é a imortalidade que ela possibilita. Que lindo, Divanise. A poesia não nos salva da morte, mas pode nos salvar do esquecimento, né? E você acha, então, que o momento
dessas mortes, desse sofrimento, é um momento em que a poesia floresce e nos traz também um respiro? Então, por incrível que pareça, parece que sim, né? Se você analisar a história da humanidade, nos momentos assim mais difíceis, os poetas continuaram escrevendo e, às vezes, escrevendo mais até do que escreviam antes. A gente teve um período de ditadura no Brasil, né? 20 e tantos anos de ditadura, e a gente teve muita literatura sendo produzida nesse período. Literatura e outras artes também, né? Mesmo com todas as dificuldades encontradas para divulgação, publicação, mas você tem essa efervescência. Aqui no Mato Grosso, especificamente, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito favorável para a literatura, um momento de muita efervescência. Apesar, né, da pandemia, apesar das dificuldades relativas às políticas públicas relacionadas à cultura, né? Apesar de tudo isso, nós estamos vivendo um momento muito fértil da literatura aqui, e temos aí a Maria Cleonice como mais um membro dessa grande cadeia literária que está se fortalecendo cada vez mais aqui no estado. Maria Cleonice, ela demorou mesmo para escrever o prefácio? Conta para gente. Sim. Oi, Divanise, obrigada pela sua presença, obrigado pelo excelente prefácio. Minha querida, também escritora, poeta, escreve muito ela. Então, demorou. Ela escreve bastante, né, as obras dela e publica poemas. Demorou e eu sempre estava lá no WhatsApp, né? Oi, Divanise. Às vezes ela nem me respondia, né? Porque eu acho que ela falava assim, acho que vai cobrar um prefácio. Aí depois, mais tarde, eu ainda não fiz, gente, eu tenho que mandar para a editora fazer. Demorou, mas foi muito. Em minha defesa, só queria dizer o seguinte, que eu não costumo muito responder... não costumo muito usar o WhatsApp, até agora, mais recente, até que eu estou usando bastante. Mas, então, às vezes, as pessoas me mandavam mensagem e ficava lá. Era mais fácil sempre conversar comigo pelo Facebook do que pelo WhatsApp. Mas é verdade, sim. Você vê que eu confesso, né? Sim, eu demorei. Ela demorou. E, assim, até para falar agora sobre o dia da live, né, que eu queria tanto falar com ela, pelo WhatsApp não respondia, não. Daí um dia eu encontrei ela lá no Facebook. Aí eu falei essa semana. Aí ela respondeu. Aí eu falei, não, vou falar, sim, você vai falar, fazer seu comentário. É um prazer tê-la aqui com a gente. Divanise, eu agradeço imensamente, porque foi o prefácio, assim, deu uma credibilidade, contribuiu imensamente para esta obra, né? Porque é um registro. E eu, assim, registrar com palavras um momento, e você deu o seu reconhecimento enquanto escritor, enquanto professor, enquanto poeta, e eu sinto-me agradecida, uma gratidão imensa por tudo que você fez, demorou, mas está muito bem feito. Parabéns pelo seu prefácio. E Maria Cleonice, todo mundo leu algumas poesias, e agora eu quero que você leia aquela que você escolhe. Qual que você escolheria para ler para a gente agora? Eu acho, deixa eu ver se... Olha, tem alguns que poderia me mexer. Eu gosto muito, né, até de um que é A Viagem, mas aqui hoje eu acho que eu vou ler esta Sem Alento. Este Sem Alento, ele mexe muito com o meu... Assim, com o meu eu, e é aquela questão de colocar... ver o olhar do outro aqui, do leitor, porque aquilo que eu sempre vou dizer, né, e aquilo que Paz, Otávio Paz já fala, né, que para que a poesia, para que os poemas, eu escrevo poemas, mas para que eles se tornem poesia, eu preciso do meu leitor. Então, quem vai fazer a poesia é o meu leitor. Então, às vezes, agora aqui, enquanto leitora do meu próprio poema, eu vou fazer a poesia. Sem alento. Quem são os pequeninos que perderam o calor, o afago, o embalo de seus braços e seu colo? Que sentiram a ausência de sua voz, da sua pele, a fragrância? Que não sugaram o lacto dos seus seios? Pequeninos,
não chorem. Elas não ouvirão seus anseios. Quem são os pequeninos que não ouvirão de seus lábios as canções de ninar? Não alcançarão o amparo de suas mãos quando projetarem seus primeiros passos? Porque a Covid-19 cortou este laço. É este o poema Sem Alento, em homenagem àquelas mães que não tiveram nos braços os seus pequeninos porque partiram antes da hora. Isso me comove. Maria Cleonice, lindo, e também linda a emoção com que você lê, né? A gente percebe que é uma poesia que ainda está no seu espírito, né? O que é muito bonito para uma pessoa que produz poesia. Eu queria falar para todo mundo que a Maria Cleonice teve seu primeiro livro intitulado 100 Poesias Sem Sentidos, publicado em 2013 pela editora Ideias, e agora, em 2021, com a editora Todas as Musas, está lançando Eu Pandêmica. Maria Cleonice, para que a gente possa fechar, comparando os dois livros, quais seriam as diferenças da Maria Cleonice lá de 2013 para a Maria Cleonice de 2021? Como é que você vê você escritora de poesia? Você está crescendo? Como é que você é? Eu sempre escrevi, né? Às vezes as poesias, como eu disse no início, escrevo, às vezes jogava desde a minha adolescência. Então, esses 100 poesias, 100 sentidos, ele traz ali 100 textos que eu selecionei desses textos, às vezes, alguns lá da minha adolescência, que eu resgatei de um caderninho de poesia da minha prima, que são os últimos textos, acho que 2 ou 3 textos poéticos ali, e os outros que eu fui escrevendo ao longo e selecionei. Então, aleatoriamente, falei, serão esses. Mas eu escrevia. Hoje eu me sinto um pouco melhor ao escrever. Eu acho que eu melhorei na questão da escrita, de pensar, é aquela questão de você parir o primeiro filho e você achar que tem tudo. Não tem. Não tem. E nem esse vai ter tudo, né? E nem nunca nós vamos fazer tudo numa obra. A obra, ela só se faz através do leitor. Então, eu coloquei porque era um projeto de publicar aqueles poemas que estavam ali guardados, engavetados, também para que o público tivesse, para incentivar a leitura, e também não pensava assim exatamente, vou publicar outro livro, tanto é que de 2013 eu estou agora em 2021. Aí surge Eu Pandêmica, e como o projeto, na verdade, o projeto de publicação era o outro, que é Pedaços de Mim Lançados ao Vento, que já está escrito, praticamente organizado. Mas a pandemia me envolveu, que eu larguei aquela parte, não terminei o restante, e comecei a escrever Eu Pandêmica, e daí as poesias estavam misturando com aquele Pedaços de Mim. Aí, até a minha filha também é formada em letras, a professora Daniele, a mais jovem, falou, olha, você, mãe, deveria separar isso, porque está muito misturado. Até o professor Adilson também leu misturado, e outros que fizeram a leitura, o professor Edson também, Edson Flávio, que eu quero agradecer, que ele também fez a parte aqui, eu acho que da capa, né, da orelha, né, da orelha do livro aqui, e estava assim muito misturado, e aí eu separei. Então, separei, tirei aqueles poemas e falei, este vai ficar para um segundo momento, porque o que urge agora, uma necessidade, é falar sobre a pandemia, e esses poemas precisam ser publicados. Então, eu vejo assim que hoje eu consegui fazer em forma de poesia, porque é uma forma mais fácil para eu escrever, versos, né, poemas, fazer os poemas, os versos, que é mais fácil para eu escrever, para que também fique ali gravado um momento, né? Porque as palavras gravadas, elas não vão ficar no esquecimento. Por isso que nós, escritores, publicamos. Nós não visualizamos a venda, uma alta venda, nós visualizamos, né, Divanise, a leitura, o nosso público enquanto leitor, e que nossa obra permaneça ali e passe para outras gerações essas informações, esses momentos, o que, enfim, o escritor daquele momento vivenciou e que vai ter diversas interpretações futuramente.
É esse o objetivo do escritor. E cada dia nós vamos melhorando, como a Divanise é escritora de várias obras, ela sabe que isso é um processo. A cada obra nós vamos crescendo um pouquinho. Hoje eu me sinto um pouco maiorzinho, que eu cresci um pouco interior, enquanto a escrita um pouco mais elaborada, um pouco mais pensada. Acredito que seja isso. Maria Cleonice, espero que venha à luz os outros, né? Porque você falou de livros como filhos, né? Então, que venham à luz muitos outros livros, né? Divanise, sua palavra final, qual seria? Então, queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e também de ter feito o prefácio. Recomendar muito o livro, então comprem o livro, tá, gente? É muito importante esse apoio para as editoras independentes, para os autores que publicam pelas editoras independentes, né? Porque é nesse trabalho de formiguinha. A Maria Cleonice falou, né? A gente não almeja grandes vendas, porque a gente faz tudo muito numa escala menor, né? De acordo com as nossas possibilidades. Mas, dentro dessa escala, a gente pede o apoio das pessoas, né? Então, quem está aqui assistindo e puder comprar o livro, comprem, que vocês vão ajudar tanto a Maria Cleonice quanto a editora, né? Inclusive a lançar mais obras de outras pessoas também, né? Porque isso é um ciclo. Então, vai sendo alimentado e a editora está sempre aí, né? Podendo lançar mais obras. Então, a literatura também se alimenta disso, tá, gente? Porque muitas vezes as pessoas parabenizam, né? Ficam felizes por a gente estar escrevendo, publicando, mas também tem essa parte, tá? Podendo apoiar, por favor, apoiem. Então, Eu Pandêmica, pela editora Todas as Musas, e vocês podem adquirir em todasasmusas.com.br. Não só para a gente começar a observar a questão da literatura independente, mas também porque os textos da Maria Cleonice realmente eles extravasam todo esse sentimento que eu tenho certeza que todo mundo teve durante a pandemia, né? Eu vi nos seus olhos, Maria Cleonice, quando você lia os poemas, aquilo que eu senti muitas vezes durante esse 1 ano e meio que eu estou aqui também dentro de casa, né? Então, é um espelho de nossas almas. Maria Cleonice, muito grata. Quer falar as suas últimas palavras? Venha. Obrigada, eu agradeço, Fernanda, a todos vocês pelo apoio, né? Como eu já disse no início, pela editora, por tudo que vocês fizeram, né? Que esse livro foi, esse livro volta, esse livro vai, e nós fomos fazendo o quê? As correções, e de repente, como a pandemia estava em curso, eu falava, o número mudou, agora eu quero colocar 200, agora eu quero colocar 300, que nós paramos lá nos 300, e hoje já temos 500 mil. Eu quero mudar o texto do começo lá, porque não está bom, a pandemia agora já ela expandiu, já é diferente o modo de ver, e eu fui mudando o texto lá no início, falei, eu quero mudar tudo. Aí, então, o Flávio, ele teve muita paciência comigo, foi colocando de acordo com o meu desejo, e isso que se construiu Eu Pandêmica nesses primeiros textos. Os poemas não tinha muito que mudar, porque são poemas, né, tudo certo. Mas nesses que tem 2 textos que eu apresento, né, a fala da autora, e depois tem o outro que vai discutir no início, como o Covid-19 surgiu, e aí vai falar a questão do gênero, o Covid ou a Covid, porque as pessoas tratavam o gênero ou Covid. Aí, então, agradeço também a contribuição do meu genro, né, o professor doutor, biólogo, Hilton Marcelo, que deu algumas contribuições, que definiu ali o que é o Covid e o que é a Covid, né? Então, a Covid é a doença, então, e também peguei algumas referências de dos professores da USP para conferir ali e dar credibilidade no meu texto. E também, nesse momento, surgiu, durante o processo da construção, da elaboração desse livro, surgiu ali que eu faço agradecimentos, né?
E a questão aos cientistas, né, porque eu até quero ler aqui, porque minha mãe, com 84 anos, teve o privilégio de ser vacinada, e a minha grande preocupação era, eu não vou ver mais minha mãe, o que vai acontecer? Ela está lá no Paraná, eu não pude ir, e não posso ir, e eu tenho, e tive alguns problemas também particulares, né, algumas infecções que não eram pulmonares, que não são derivadas da Covid, mas de gripes, e eu pensei que estava com Covid, e não era, e aí dá aquele pânico, e eu não vou ver mais minha mãe. Mas quando eu coloco essa foto dela aqui, e falo esse agradecimento a todos os cientistas envolvidos para a produção da vacina contra a Covid-19. Pela bênção da vacina em minha mãe, Carme Pagnagna Fantinatti, que no dia 3 de abril de 2021, ela completa, aqui eu não tinha completado, né? Completou 84 anos, a Pedro Miguel Bugno Fantinatti, pelo carinho e cuidado com a avó Carminha, que é minha mãe, que são os filhos do meu irmão, especialmente Pedro Miguel, que é o caçula, que está ali dando todo o apoio à minha mãe, que é viúva, e eles não deixam desamparado, porque o primeiro momento dessa pandemia era preocupação com os mais idosos. Então, ele, minha cunhada, meu irmão, sempre ali cuidando da minha mãe. Então, era uma preocupação. Esse vírus desconhecido invadiu as nossas vidas de uma forma assim que nós não é indescritível. Então, o Eu Pandêmica vem descrever um pouquinho disso. E nós nos colocamos ali, ao ler isso, cada um de nós vamos nos encontrar em algum momento, e também ele vem fazer o quê? Ele vem trazer alento. A poesia traz alento para a dor de todos esses que perderam alguém. Então, essa poesia, ela consegue fazer isso. Então, eu me coloco no lugar de todos aqueles. Durante o processo, perdi pessoas da minha família, que levam o meu sobrenome, e o marido de minha prima também, com 40 e poucos anos, que veio a falecer devido à Covid. Da minha prima Maria Isabel. Isso, quer dizer, eu já tinha escrito um livro quando ele faleceu, que foi nessa segunda onda, mas o meu tio falece na primeira. Então, quantas pessoas estão envolvidas? Todos nós sofremos com essas. Um parente, um amigo, um colega perdeu a vida. Então, perdeu a vida no momento que se podia ter feito mais. Porque se a vacina existe, é para prevenir a doença. E por que não fizemos mais? Então, você critica, traz falas. Eu trago falas da mídia. E registra em alguns versos, fala da mídia. É mentira? Não. Em forma invertida, alguém falou. E se falou, a poesia registrou. Meus versos registraram, sim. E eu não posso ficar calada enquanto escritora, porque é esse olhar que eu lanço para aquilo que está acontecendo, assim como qualquer outro escritor vai lançar e fazer a sua crítica. Então, a Eu Pandêmica, ele se posiciona a favor da vida, a favor de todos aqueles que, de uma forma ou outra, não puderam falar porque estão mortos. E daqueles que também, de uma forma ou outra, não conseguem se posicionar porque falta algum conhecimento, algum meio de enfrentamento. E a publicação deste livro faz isso, como em outras temáticas também, a literatura ela tem esse poder de se posicionar a favor do outro. Obrigada a todos vocês que participaram, obrigada, editora, obrigada, Fernanda, Divanise, professora Dilson, Isaac, aqui fica meu carinho, e se vocês puderem adquirir e ler, é uma leitura rápida, porque eu costumo dizer, os meus livros, eles são rápidos de ler, mas traz, sim, uma criticidade profunda, e se alguém quiser analisar, enfim, será um prazer, e fica registrado a esse momento da pandemia. Que eu consegui fazer. Agora eu tenho uma tese para terminar e o outro livro. Mas obrigada, gente. Abraços para todos. Foi um prazer estar aqui. Maria Cleonice, agradeço muito a sua presença, também da Divanise, do Isaac, do Adilson, e gostaria de terminar falando, né? Estamos de luto, mas como somos poetas e poetisas, continuamos lutando. Para parafrasear a sua frase, né, Maria Cleonice, que você coloca isso, o luto e a luta. Então,
Agradeço muito a presença de todos, de todas, de todes e finalizamos aqui nessa live da editora Todas as Musas. Eu, Pandêmica, à venda em www.todasasmusas.com.br. Agradeço muito a presença de todas, de todos e de todes. Obrigada. Tchau.